Amém. A paz do Senhor, irmã. Seja bem-vinda a mais uma noite aqui com Filhas de Sara. Um estudo maravilhoso vai acontecer hoje à noite com nossa irmã Maiara. Amém. Tá aqui sobre saúde mental, desafios emocionais na vida. E eu creio que isso é um tema que todos nós devemos ouvir, aprender mais. Eu sei que foi uma tema mencionada no início desse ano, quando perguntamos quais assuntos, quais temas seria bom estudar esse ano. Então, eu sei que Deus vai falar muito conosco essa noite, amém? Então, irmã Thalita, você pode orar para nós e para esse estudo em nome de Jesus? Amém. A paz do Senhor a todas. Vamos orar assim. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, nesta noite, queremos te agradecer, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de nos fortalecer e aprender da tua palavra. Queremos, Senhor Jesus, sair deste estudo nesta noite, Senhor Jesus, cheios, Senhor Deus, e edificados por ti, Senhor Deus da glória. Pai querido, colocamos a vida da nossa irmã Maiara, Senhor Deus querido. Senhor, possa usá-la tremendamente, Senhor Deus. Toca na mente, no coração, dando sabedoria, entendimento. Ó, Senhor, já desde já te agradecemos pela vida da tua serva, Senhor Deus amado. Colocamos cada pessoa, cada jovem, Senhor, que está aqui nesta noite, que elas possam sair regozijadas, Senhor Deus, da tua palavra e edificada, Senhor, para que possamos, Senhor Deus amado, nos sair, meu Deus amado, edificados, alegres a cada momento de nossas vidas. Muito obrigada, Senhor Deus da glória, por esta oportunidade. Nós te louvamos e te engrandecemos nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, em nome de Jesus, muito obrigada, irmã Thalita e irmã Maiara, Alencar, amém. Você pode, fica à vontade de falar hoje à noite conosco e seja usado por Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigada, missionária. Paz do Senhor Jesus a todas as irmãs. É sempre um prazer estar aqui. Eu gosto muito de estar às segundas, né, para todos os estudos, mas nesse dia eu estou com frio na barriga, mas estamos aqui, né? Os estudos têm sido edificantes, os temas também têm sido edificantes, temas diversos, mas que falam aos nossos corações, amém? E eu sou grata ao Senhor por termos, né, filhas de Sara, para que a gente possa tratar de assuntos tão delicados. Então, agradeço, dou honra à missionária Tiffany, à irmã Thalita, à irmã Josiana, que tem levado esse projeto com tanto carinho, né, com tanta responsabilidade. Muito obrigada pelo convite, por estarmos aqui, e a cada irmã que nessa noite, né, está disposta a tirar um tempo para ouvir da palavra do Senhor, amém? Por mais que nós hoje vamos falar sobre saúde mental, sei que é um tema, né, que está muito ligado à ciência, à psicologia, mas nós precisamos falar dele segundo o que está na Bíblia também, né? Porque a Bíblia ela nos dá essa orientação e nós vamos ver isso que o Senhor ele se importa, né? Em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. E, em especial quando a missionária me convidou, eu tinha pensado em algo no sentido emoção, né, no sentido dos nossos sentimentos, e quando nós estávamos aqui no estudo anterior, falaram sobre as emoções mesmo, né, no sentido dos desafios emocionais. Então, glória a Deus por isso. Eu gostaria dessa noite de falar realmente do que é saúde mental, mas nós vamos focar um pouco do que é no sentido dos desafios emocionais e como isso impacta a nossa saúde emocional e o todo, a nossa saúde física também, né? Então, nós precisamos muito nos atentar a todos os aspectos, como eu disse, tá? Então, eu vou falar um pouco, algumas definições essa noite do que é saúde mental, um pouco sobre essa trajetória que nós temos dos desafios, porque às vezes a gente acha que um desafio emocional ele está ligado mais quando nós somos mais jovens, ou quando nós estamos numa fase mais madura, ou no final da vida, mas nós encontramos elas em todas as fases. E nós precisamos falar de todas as fases. E depois disso, eu gostaria que a gente refletisse um pouco sobre alguns exemplos na Bíblia. Nós vamos basicamente utilizar a Bíblia
para falar sobre saúde mental e sobre os desafios que algumas mulheres, homens também, eles enfrentaram na Bíblia. E a Bíblia, ela foi escrita, né, a gente sabe que cada palavra tem um propósito. E eu sei que o propósito do que o Senhor tem para nós, do cuidado, né, mental, físico, biológico, seja ele qualquer for que você esteja precisando nessa noite, eu sei que o Senhor, ele tem uma resposta. Amém? Então, para nós iniciarmos e falarmos sobre desafios emocionais, eu quero ler um versículo em Isaías 46:4, que diz assim: Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Amém? Então o Senhor diz até a vossa velhice, ele está dizendo num completo, em várias fases da sua vida, porque se você chegar até a velhice, você vai passar por vários desafios na sua vida. E ele diz assim: até esse momento da sua vida, até você ficar bem velhinha, ele vai ser o mesmo. E ele vai cuidar de nós, amém? Então, a ideia desse estudo é realmente a gente entender que a vida ela é feita de fases e que cada fase ela traz um desafio emocional diferente. Mas Deus, ele permanece presente em todas as fases e ele nos oferece cuidado para o nosso coração e para a nossa mente. Amém? Então, só uma definição rápida, né? Quando a gente está falando sobre saúde mental, às vezes é até um tabu, né, falar sobre isso na igreja, porque as pessoas acham que a gente não precisa misturar. Mas nós precisamos falar, porque a Bíblia também traz questões, né, da nossa saúde. E a saúde mental não é algo externo, é a nossa mente, é o nosso corpo, né? Nós estamos falando de algo completo. Então, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o que que é saúde mental? É um estado de bem-estar onde o indivíduo ele realiza suas capacidades, ele consegue lidar com o estresse normal da vida, ele trabalha produtivamente e ele contribui para a sociedade, para a sua comunidade, além de ser a ausência de transtornos e sendo fundamental para o funcionamento pessoal e social. Então, veja, é algo completo. Ele está falando que a saúde mental, quando você está com a saúde mental bem, você está fora desse estado, né, de talvez bagunçado, de ter uma vida ou incapaz de realizar alguma tarefa, de estar num estado extremo. Não, é de estar equilibrado. E é um total. Tudo estar realmente alinhado de um bem-estar. Então, falando sobre, né, a saúde mental, desse alinhamento, de nós estarmos no bem-estar total, fora de estresse, trabalhando produtivamente, sendo produtivo e bom para você e para o outro também, nós lidamos com vários quesitos, né? Sei que a gente poderia falar de várias questões hoje sobre saúde mental, mas nós vamos focar nas nossas emoções. E eu sei que quando nós falamos sobre emoções, a gente fala muito sobre, se alguém, né, é muito sentimental, se alguém não é muito sentimental, se chora muito, se, né, tem pessoas que são mais brutas, que não têm sentimento, que não têm emoções, mas não é isso, né? Não é basicamente o que nós vemos externo. As emoções, elas são realmente o que nós enxergamos, né? Aquilo que nós vemos, mas tem muito mais além disso, além da cara que você mostra, né? Além daquilo que você consegue reagir, expressar, tem algo interno de você. E nós precisamos falar sobre essas questões, porque ter saúde mental é ter um equilíbrio das suas emoções, daquilo que você sente, daquilo que você vive, né, de como você expressa o que passou na sua vida. E nós precisamos nos lembrar, né, se Deus cuida de nós em todas as fases, se ele vai cuidar até a velhice, nós precisamos nos lembrar que ele se importa com a nossa mente e com as nossas emoções. Porque muitas vezes, irmãs, quando nós falamos de fé, nós pensamos apenas na vida espiritual, né? A gente fala que, né, tem gente que espiritualiza tudo, e é muito importante nós estarmos ligados ao Senhor, né, alinhadas à fé, mas nem tudo é espiritual. Porque a Bíblia, ela mostra que Deus, ele se importa com o nosso coração, com os nossos pensamentos,
com as nossas emoções. E nós podemos ver isso lá em Provérbios 4:23, que diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E olha, quando nós vemos na Bíblia a palavra coração, ela não está, né, se referindo apenas aos sentimentos, mas ao centro da nossa vida interior, ao centro da vida interior da pessoa. Isso significa que ele está falando sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, sobre as nossas decisões, sobre os nossos desejos. Ou seja, quando a Bíblia fala sobre guardar o coração, ela está falando sobre cuidar da nossa vida emocional, da nossa vida, da nossa mente, né? E a saúde mental, ela é o estado, como eu disse, total, de tudo equilibrado, onde nós conseguimos lidar com as nossas emoções, enfrentar as dificuldades, manter a esperança e ter o equilíbrio entre todas as áreas da nossa vida, né? Mas a realidade não é essa, né? Que nós conseguimos sempre estar tudo alinhado, estar tudo equilibrado, porque ao longo da vida, como eu falei, nós não somos, a gente não permanecemos, né, os mesmos sempre. Ao longo da vida, nós vamos passando por situações diferentes e que isso pode afetar profundamente a nossa mente, o nosso coração, né? Por isso que nós precisamos aprender como cuidar da nossa mente em todas as fases da nossa vida, das nossas emoções em todas as fases, né? Quando nós somos crianças, para quem ainda não é mãe, né? Algumas, eu sei que tem algumas irmãs que já são mães, nós vemos os nossos filhos, né, em várias fases. Existem fases dos desenvolvimentos, picos, os saltos, e algo muito interessante que eu estou passando, tenho um bebê de quase 2 anos, né? E é a imaturidade emocional. E é muito engraçado e estressante para nós mães, né? Porque eles são imaturos em muitas coisas, né? Às vezes ele quer comer uma banana e eu pego a banana e descasco a banana. E ele chora porque eu descasquei a banana, porque não era para eu descascar a banana. Aí eu pego a banana, dou para ele e ele chora porque eu dei a banana daquele jeito para ele, porque ele não queria daquele jeito. Então, ele não sabe lidar com as emoções, ele não sabe falar, ele não sabe se expressar e ele acaba agindo, chorando, fazendo, né, aquele escândalo que às vezes a gente vê as crianças fazendo isso, porque ele é imaturo, emocionalmente falando. E isso acontece em várias fases, porque a gente vai, né, a gente chega a um estado de criança, a gente chega adolescente, na juventude, a gente chega numa fase mais madura, e depois a gente chega em outras fases mais e mais maduras até chegar à velhice. Então, nós precisamos entender isso. Não é só sobre maturidade, por mais que eu falei que é uma fase do meu filho, que não tem ainda 2 anos e não sabe lidar com as emoções. E às vezes a gente também não sabe lidar na fases e que nós estamos ou que nós vamos passar. E nós precisamos entender e compreender que nós precisamos, necessitamos ter o equilíbrio em todas elas. Nós vamos enfrentar desafios em todas? Com toda certeza, né? A Bíblia não fala que nós estamos ausentes em nenhuma fase, em nenhum momento. Mas, quando nós nos conhecemos, quando nós entendemos as nossas necessidades, nós conseguimos enfrentar de uma maneira mais leve. Amém? Então, primeiro de tudo, né, nós precisamos entender que os desafios emocionais, por mais que eu falei que tem na infância, mas chega um momento da vida, principalmente para a mulher, em que é o auge, né? Quando nós estamos jovens, na adolescência, na juventude. Então, a juventude é um período de descobertas, não é mesmo? Quem ali com uns 13, 14, 15 anos, antes dos 18, a gente está num período em que muitas coisas acontecem, principalmente as pressões, né? Porque às vezes a gente nem é pressionado, mas a nossa mente nos pressiona a ser algo, né? A procurar algo. E muitas jovens, eu já passei por isso, elas enfrentam sim a situação de comparação, porque está desenvolvendo o corpo, está desenvolvendo a sua identidade, está desenvolvendo quem realmente você é, o seu grupo, né, de amizades, é mil comparações.
a gente passa nessa fase comparação, porque a gente se compara com padrões lá em cima, pessoas diferentes. Nós comparamos demais quando nós estamos na juventude. E com isso traz muita insegurança, né? Porque às vezes a gente compra um padrão que não é nosso. E nós nos comparamos a esse padrão, ó, alguém que está lá na frente, que já conseguiu fazer um curso técnico, alguém que já conseguiu uma faculdade, alguém que já casou e coloca um padrão de, nossa, eu preciso alcançar isso, eu preciso ser assim. E não é errado a gente fazer planos, mas nós precisamos equilibrar daquilo que não é para você. Às vezes não é aquilo que o Senhor preparou para você pensar naquele momento. Porque existem as fases em que nós vamos pensar e nós vamos planejar e vai ter algumas atividades que vão ser executadas, mas nós precisamos esperar o tempo do Senhor, para que a gente não venha ter esses pensamentos que vão nos deixar inseguros. E muitas jovens também, nesse momento, buscam, né, por essa identidade de quem eu sou, para que eu sou, para que eu fui chamada no ministério. Ah, eu quero ser evangelista, eu quero ser missionária, né? E tem gente que pega esse padrão e coloca, né, numa caixa, no bolso, eu vou ser isso. E às vezes o Senhor não te chamou, né, para isso. O Senhor te chamou para algo, porque o Senhor chama todas nós para algo. E mesmo que seja você, né, ser uma auxiliar na sua igreja, você dar aula para as crianças, você ser evangelista, é algo muito importante, né? Nós só não podemos pegar os padrões externos, né, por essa necessidade de identidade e planejar tudo e achar que tá tudo certo, é isso para a vida inteira. Porque isso também nos gera, né, não saber o futuro na fase jovem nos gera aquele medo do futuro, a insegurança. E por último, eu pontuei aqui sobre essa fase, é que nós nos sentimos às vezes rejeitadas, né, quando nós somos jovens. Quando você não se encaixa no padrão X, quando você não se encaixa num grupo X, principalmente quando, né, nós somos da igreja e nós sabemos que é difícil quando é na escola. Nós sabemos que é difícil quando nós estamos no curso. Sabemos que é difícil quando nós estamos na faculdade, porque a nossa identidade precisa estar em Cristo. E é totalmente oposto do que o mundo está procurando, principalmente nesses ambientes acadêmicos, de cursos técnicos, na escola. E algumas situações acontecem de rejeição nessa fase da vida, onde nos marcam demais. E nós levamos isso muitas vezes para o resto da nossa vida, porque nós não queremos abrir mão de nos esquecermos dessa fase. E olha, isso é só a fase da juventude, onde nós estamos ali nos formando ideias, pensamentos, é a fase, né, mais crítica às vezes. Mas muitas vezes as feridas emocionais nós carregamos ao longo da vida, porque com o passar do tempo, muitas mulheres, elas também acumulam experiências que podem ferir profundamente o coração, né? Como eu disse, às vezes aconteceu algo com você quando tinha 15, 16 anos e hoje, né, você já é uma mulher adulta, mais de 20, 30 anos, e você carregou aquela rejeição, seja familiar, seja de algum parente, seja de algum amigo, você está carregando aquela rejeição, porque nós acumulamos isso quando nós estamos já numa fase adulta. Nós acumulamos o abandono quando acontece em várias áreas, de diversas pessoas. Nós acumulamos as situações de humilhação que nós passamos na vida, às vezes. As decepções, principalmente com as pessoas. E muitas vezes também palavras que nos feriram, que nos machucaram. Na fase adulta, nós precisamos lidar com essas questões. E olha, isso tudo gera uma sobrecarga e um cansaço emocional na vida adulta gigante, porque à medida que isso vai avançando, né, que vai surgindo novas responsabilidades, tudo vai ficando mais pesado, porque você vai acumulando tudo isso. Porque nós não temos só nós, né?
E quando nós avançamos, chegamos num determinado ponto, você tem o trabalho como sobrecarga, você tem a família, que é uma grande responsabilidade, você tem o ministério, que é algo que você precisa aprender a lidar, principalmente nas suas emoções, e muitas expectativas. E isso pode gerar muita sobrecarga mental, porque quando nós chegamos até lá no final, se nós carregamos isso, nós carregamos uma dor profunda que pode surgir em qualquer fase. E alguma dessas dores são tão intensas que, se nós não cuidarmos, ela se torna uma tristeza profunda, irmãs. Então, em todas as fases, nós precisamos nos atentar às nossas questões emocionais. Nós precisamos nos atentar àquilo que nós estamos carregando, a nossa identidade de fato, de não aceitarmos padrões externos do mundo, de não acumularmos, né, as decepções, as frustrações, mas de nós aprendermos a equilibrar essas emoções, esses sentimentos. Amém? E agora eu gostaria de trazer alguns exemplos que a Bíblia traz. Tem muitos exemplos, né? A gente consegue ver muitas coisas na Bíblia. É incrível, principalmente sobre essa questão emocional. Então, eu quero trazer alguns exemplos do que significa, principalmente naquilo que eu falei, de algumas questões, algumas fases da vida, e algumas aplicações de como é a reação emocional dessa pessoa, do que ela estava sentindo e como foi a reação. Então, veja, é o que eu sinto quando nós falamos das emoções e como nós reagimos. Né? Uma coisa é o que realmente é, por exemplo, eu estar decepcionada, como eu vou reagir emocionalmente. Então, primeiro existe aquilo que eu senti, a emoção do sentimento interno para o externo, tá? Então, eu vou tentar exemplificar alguns personagens para que a gente possa entender essa questão de como funcionam as nossas emoções, interno e externamente, tá bom? Então, a primeira personagem é Ana. E eu coloquei algo assim: quando a tristeza parece não ter fim. Porque quando nós lembramos de Ana, nós lembramos sobre a aflição de Ana. Nós lembramos sobre a oração de Ana, né? E o Senhor atendendo Ana. Lá em 1 Samuel 1:10 diz: com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então veja, nós, né, muitas de nós sabemos que Ana foi mãe de Samuel e que ela não podia ter filho, né? Ela era casada, ela não podia ter filho, e naquela época os homens também podiam ter outras mulheres. E essa era a situação de Ana. O seu marido também tinha uma outra mulher. E essa mulher podia gerar, mas Ana não. Então, Ana, ela enfrentava uma situação de infertilidade, ela enfrentava humilhação constante, porque tinha uma comparação com uma outra mulher dentro da casa dela, e ela enfrentava pressão cultural. Porque naquela época, irmãs, uma mulher sem filho, ela era vista como alguém que era rejeitada por Deus, era amaldiçoada, porque é uma bênção ter filhos, amém? E isso afetou profundamente a identidade e a dignidade de Ana. Então, nós vemos toda essa situação e nós podemos pontuar várias questões de que Ana estava sofrendo. E qual foi a reação de Ana? Nós vemos uma mulher que chorava muito, que não conseguia comer, que a Bíblia diz isso, e que carregava uma tristeza profunda. Isso mostra que o sofrimento emocional, ele não é de agora. Ana está sofrendo profundamente por uma questão biológica, que ela não poderia ter filhos, mas que existia uma questão cultural, externa, né? Dessa humilhação, né? Dessa questão de não poder ter filho. Então, algo que é muito importante nós entendermos é que existe barreiras que nós precisamos romper, né? Dentro dessas situações. Ana estava passando por tudo isso, porque acontece, e nós também não estamos livres de passar por situações assim.
Mas nós precisamos aprender a romper, né, essa tristeza profunda. Acontece, mas nós vemos Ana fazendo algo essencial para a saúde mental, para a saúde emocional nela. Nós vemos Ana que ela derramou a sua alma diante ao Senhor. Nós vemos em 1 Samuel 1,15 dizendo: tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E olha, irmãs, isso mostra que a oração ela pode ser um lugar seguro para nós expressarmos a nossa dor, aquilo que nós sentimos, porque Ana estava carregando um fardo gigantesco para ela e externamente, culturalmente, mas ela decidiu quebrar a barreira da tristeza profunda, derramando aquilo que ela mais tinha e se expressando ao Senhor, precisando extravasar, né? Ana fez isso e ela conseguiu achar graça ao Senhor. Amém? Segunda personagem que me chama muita atenção e que às vezes a gente não fala, né? É Agar, que é a dor do abandono. Às vezes nós nos sentimos abandonada. Eu não sei se você já foi abandonada por alguém, em algum relacionamento, no sentido familiar, no sentido de amizade, de pessoas que você confiava, mas a dor do abandono é muito dolorida, né? Porque a gente se vê sozinha, ou a gente se vê com saudade, né? Às vezes, ou daquilo que não viveu com alguém, ou daquilo que viveu e não pode ter mais, porque o abandono é quando some aquilo que você já teve ou que você poderia ter, né? E é muito dolorido passar por isso, é muito sofrido. E nós precisamos entender que existe algo, né? Que nós precisamos romper essa barreira de estar lá embaixo, né? Ah, eu sou um abandonado, eu sou um rejeitado. E sim, nós passamos por essas situações, mas existe alguém que nos vê, né? E nós vemos lá em Gênesis 16:13 dizer assim: "E ela chamou o nome do Senhor que com ela estava, tu és Deus que me vê, porque disse: não olhei eu aqui para aquele que me vê." E olha, irmãos, um contexto rápido sobre Agar. Primeiro que Agar, ela era uma serva, né? Ela era serva de Sara, mulher de Abraão. E nós vemos que Sara ela não podia gerar. Então ela pega a sua serva, Agar, e dá para o seu marido gerar um filho. Então nós vemos Agar, uma estrangeira, ela era estrangeira, escrava, foi usada em um conflito familiar e depois ela foi expulsa para o deserto, porque chega em um determinado momento que Agar é mandada embora. E ela enfrentou rejeição, ela enfrentou solidão, ela enfrentou medo, principalmente para o seu filho, porque ela teve um filho com Abraão. E mesmo assim não foi suficiente, ela foi rejeitada, ela foi abandonada. E não é o ponto de discutirmos por que fizeram isso, não, mas é como Agar se sentia, o quanto o externo, as situações, fazem com que nós nos sentimos abandonadas, rejeitadas, na solidão. E nós vemos que muitos momentos, principalmente de Agar, que existem os momentos de desespero, porque quando ela é abandonada, nós vemos em Gênesis 21, do 15 ao 16, que ela se afastou do filho no deserto, porque ela não queria ver ele morrer. E esse é um contexto extremamente emocional, de um sentimento de que, olha, ela estava como mãe, né? Quem é mãe sabe de você não quer ver seu filho sofrer. E Agar estava longe porque ela não queria ver mais essa dor do abandono, da rejeição e chegar nesse limite. Mas olha, quando nós vemos a passagem que eu li no início sobre Agar, nós vemos Agar, ela chamar Deus de El Roi, que significa o Deus que vê. E ela via, ela sentia que mesmo no abandono, mesmo sendo estrangeira, escrava, serva,
ela tinha um Deus que via, que a via, porque isso revela uma verdade poderosa, porque quando nós nos sentimos invisíveis para o mundo, Deus vê a nossa dor emocional. Deus vê quando você se sente abandonada, sozinha. Deus vê quando você se sente que não faz parte de determinado grupo. Deus está te enxergando e ele está se importando com você, porque Deus se importou com Agar e se importou com a geração de Ismael. Amém? O terceiro ponto, o terceiro personagem, para não nos estendermos muito, porque tem muito, irmãs, é Lia, que significa a dor da rejeição também. Então, eu quero ler Gênesis 29, 31, que diz assim: Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Então, Lia, essa personagem lá em Gênesis também, era a mulher de Jacó, amém? Mas era a mulher de Jacó que foi colocada em um casamento em que o próprio marido não queria, né? Porque Jacó ele trabalha 7 anos por Raquel, mas quando chega o dia, ele é presenteado com quem? Com Lia, né? E eu acredito que tenha sido uma decepção para Jacó, né? Mas vamos pensar no lugar de Lia, né? Lia foi colocada em um casamento onde ela não era amada, ela não era esperada, ela vivia numa comparação constante também com a sua irmã Raquel, porque Jacó ele trabalha mais 7 anos por Raquel, né? Não era o suficiente ter Lia, então, tipo assim, Lia não era o suficiente. E imagina o impacto disso na vida de Lia, irmãs. Então, ela lidava com rejeição diária, com falta de afeto, provavelmente, com um sentimento de não ser o suficiente, porque ela não foi suficiente lá no começo, quando ele se casou e recebeu. Não, eu vou trabalhar mais 7, porque eu não quero essa, eu quero a outra. Então, ela passava por isso constantemente. E qual era a reação de Lia? Que é totalmente diferente daquilo que nós vimos em Agar, do sentimento, né, de desprezo, de abandono, da tristeza profunda. Lia, ao contrário de Agar, ela tentou conquistar o amor através do quê? Através de desempenho, através da maternidade e do esforço físico, biológico. Eu não sou amada, então eu vou ser amada pelo meu marido com o meu esforço, com o meu desempenho, porque eu vou dar filho. E ela gerou muitos filhos, amém? E olha, irmãs, isso acontece muito ainda hoje. Nós vemos Lia tentando conquistar algo com o seu desempenho, e muitas mulheres também tentam provar o seu valor através da aparência, através das conquistas, né? De falar, ah, eu conquistei isso, aquilo outro. E muitas através de aprovação. E não é a aprovação de Deus, é a aprovação externa de outras pessoas. E o que nós precisamos refletir é que quando nós somos desprezadas, né, humanamente falando, pelos homens, quando Lia era desprezada pelo seu marido, Deus enxergou Lia, Deus via Lia, Deus viu o que ela sentia, o desprezo, o abandono. Deus se importa também conosco, quando nós nos sentimos, né, que nós não somos o suficiente. Ele se importa. E isso mostra que a nossa identidade não depende da aprovação humana. Não é o outro que precisa me aprovar. É o Senhor que precisa me aprovar e aprovar quem eu sou. E nós precisamos entender essas questões. Eu trouxe esses 3 exemplos porque nós precisamos ver que a Bíblia ela traz situações e que nós podemos analisar. Nós aprendemos, né? Eu aprendi bastante, principalmente no IBA, de perguntas de por que isso aconteceu, para que isso aconteceu. E quando eu pego essas situações dessas mulheres, de como ela se sentia, por que, que ela se sentia, e o que, que ela fez com todo esse sentimento. Nós vemos reações emocionais gigantescas de mulheres que mesmo sofrendo, elas viram que o Senhor estava enxergando elas.
e elas romperam a barreira do desequilíbrio emocional. Elas romperam essa barreira, mesmo tentando se provar, mesmo tentando sair de uma tristeza profunda, de um abandono profundo, elas viram que o Senhor as enxergava. Amém? E para finalizar, na última reunião, nós tivemos uma pergunta muito legal da irmã Thalita, de como nós podemos discernir, né? Porque eu dei aqui muitos exemplos de reações, né? Do que as pessoas, do contexto que elas estavam, das reações que elas estavam, de como elas agiram, mas nós precisamos entender a discernir as diversas fases da nossa vida, ou discernir aquilo que nós estamos sentindo, nós estamos guardando ou não, e nós precisamos saber quando é do nosso corpo, quando é, né, da nossa alma, nós precisamos saber o que nós estamos sentindo, como procurar ajuda, porque uma coisa é eu falar aqui e você vai analisar, talvez, terminar aqui nos próximos dias, mas não vai fazer nada. Mas nós precisamos aprender qual é a área que eu estou sofrendo hoje. Talvez eu esteja sofrendo a área espiritual. Ok. Talvez eu esteja sofrendo na área emocional, psicológica. E eu preciso saber como que eu busco ajuda. Então, foi muito bom essa pergunta e eu escrevi algumas coisas aqui. Muitas coisas têm a ver, sim, com a psicologia, a parte ciência, mas eu tentei trazer alguns exemplos, de novo, bíblicos e o que está na Bíblia. E o que a Bíblia fala sobre essas questões emocionais, psicológicas, né? O que é, quando é do corpo, quando é da mente, quando é do espírito, porque a Bíblia fala que nós precisamos cuidar de todas essas áreas, amém? Então, o primeiro ponto é que a visão bíblica do ser humano é um ser integral. A Bíblia ela apresenta para a gente o ser humano como uma unidade formada por várias dimensões. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs, espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, inteiros, em bom estado, de qualidade, até íntegros e irrepreendíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos ali a Bíblia falar em 3 dimensões da pessoa. O primeiro é o corpo, a alma e o espírito. E o que é o corpo? É a nossa parte física. Estamos vendo, biológica, que nós temos. Amém? O Senhor formou, né? O Senhor formou isso aqui. Segundo ponto, a alma, que ela está ligada às nossas emoções, aos nossos pensamentos, à nossa personalidade, né? Muitas outras coisas. Quem nós somos. E o espírito, o que está relacionado a Deus, ligado a Deus. Isso significa que os desafios emocionais, eles podem surgir por diversas causas, certo? Porque se a Bíblia está falando que nós temos essas 3 dimensões, qualquer desafio emocional, de saúde, pode atingir essas 3 áreas da sua vida, seja ela psicológica, biológica, espiritual, ou uma combinação delas. Pode ser só biológica? Pode, mas pode ser espiritual e biológica ao mesmo tempo. Amém? Pode ser só espiritual? Pode ser só espiritual. Pode estar tudo bem, biologicamente, psicologicamente. Pode ser tudo ao mesmo tempo? Pode também. Pode acontecer. Que por isso nós precisamos ter muito discernimento e equilíbrio para entender quando alguma coisa não está legal, seja ela em qualquer uma dessas dimensões, ok? Então, quando os desafios emocionais podem ser do corpo e do organismo. Então, aqui, basicamente, vou falar o que diz a biologia sobre a medicina, a ciência e a psicologia, ok? Então, nós vamos falar de corpo, de organismo. Sei que o Senhor criou, mas nós temos, né, alguns estudos, a ciência, como base para a gente entender um pouco como funcionam as questões biológicas, tá bom, irmãs?
Então, quando nós vemos a psicologia e a medicina mostrando sobre o estado emocional, que o nosso corpo está ligado, ele está falando sobre, às vezes, algumas questões, por exemplo, de falta de sono, quando nós estamos com problemas emocionais ou estresse, algo relacionado à saúde mental. Então, ele vai falar sobre a falta de sono. A psicologia e a ciência fala sobre alterações hormonais. Nosso corpo tem hormônios, amém? Principalmente nós mulheres. Ele vai falar sobre estresses prolongados, alimentação inadequada, esgotamento físico e o desequilíbrio de neurotransmissores, né? Que está aí ligado aos nossos neurônios, às nossas sinapses, essas coisas mais da ciência. Então, quando nós estamos falando de corpo, do que afeta o nosso corpo, a ciência fala que são essas questões: o hormônio, sono, estresse, alimentação. E o que tudo isso que nós conseguimos enxergar, às vezes é uma questão hormonal, né? Eu estou muito irritada, eu estou muito estressada, nada dá certo na minha vida. E às vezes a gente espiritualiza isso, né? Ai, meu cabelo cai, ai, eu não consigo dormir, e isso é espiritual. Irmãs, às vezes isso é porque você não consegue dormir, às vezes, né, os seus hormônios estão desequilibrados, você precisa passar num médico, você precisa verificar, né, fazer um exame para ver como que tá aí, se está tudo equilibrado, se está tudo certinho. Porque quando nós estamos nessas situações, quais são os fatores que podem gerar? Nós podemos ficar ansiosas, nós podemos ficar muito irritadas. Quem com sono não fica irritada, né? Nós podemos sentir muita tristeza quando os nossos hormônios estão desequilibrados. É porque eu estou muito feia, meu cabelo está feio, a minha unha está feia, está tudo feio. Tem a ver com os nossos hormônios. Nós sentimos falta de energia. Por quê? É biológico. Nós sentimos dificuldade de concentração. Por quê? É biológico. Porque o meu corpo ele está gritando e está pedindo socorro, pelo amor de Deus. Tem algo que eu passei uma situação, um estresse, mas o meu corpo está me dando um sinal de que precisa de ajuda. E um exemplo bíblico que eu gosto muito, eu sempre falo de saúde mental e sempre falo sobre esse exemplo, e hoje não poderia faltar, que é o profeta Elias, né? A gente sabe sobre a história do profeta Elias, incrível, né? Um profeta em que viveu um momento incrível na era ali dos reis, de profecias, e nós vemos um momento de grande esgotamento, depois de um período gigante, né? Porque o profeta Elias fez algo incrível, coisas incríveis. Nós vimos, né, a Bíblia falar que ele enfrentou os profetas de Baal, né? Não era um, não, irmãos, 450. Tinha muita gente. E olha, nós vemos o Senhor presente na vida dele. Mas depois de tudo isso, de toda essa história, nós vemos um momento grande de esgotamento do profeta Elias. Em 1 Reis 19:4 diz assim: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminhando de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias foi um profeta. Eu amo ver a história sempre de Elias. É incrível. E nós vemos o auge. É o auge a história e depois nós vemos Elias pedindo a própria morte, dizendo basta. Eu não depois de tudo, né? Porque às vezes é isso que acontece conosco. A gente passa por um momento tão estressante e quando diminui, eu não aguento mais, sabe? Eu vou parar, eu não quero mais, para mim já chega. É quando nós baixamos, né? Dá aquela diminuída no estresse, na adrenalina. Mas nós vemos o profeta Elias num momento em que ele estava muito cansado, que ele estava com muito medo, irmãs. E olha, ele estava emocionalmente esgotado, totalmente. Mas o que nós vemos o Senhor fazer primeiro com Elias? Deus disse: ô Elias, vai orar, vai jejuar. Oxe, isso aí é espiritual, né? Porque às vezes a gente lida assim com as coisas.
Nós não vemos Deus cuidando de Elias. Lembra que a Bíblia diz que nós temos várias dimensões. O Senhor se importa porque foi Ele que fez esse corpo. Foi Ele que fez essa mente, foi Ele que projetou. E Ele não faz nada errado, é perfeito. A biologia é perfeita que o Senhor criou. E olha, nós vemos Deus se importando com Elias primeiro na parte biológica do seu corpo. Em 1 Reis 19, 5 ao 7 diz assim: Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo, tocou e disse: Levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Nós vemos Deus dizendo: levanta, come, bebe, dorme, recupera suas forças. Amém? Cuida do seu corpo. Né? Então, nós vemos antes de Deus falar espiritualmente com Elias, porque ele ainda tinha coisa para fazer, nós vemos Deus falando: cuida do seu físico, cuida do seu corpo. E isso mostra que o corpo também tem influências emocionais, tá? Então, primeiro ponto, corpo é biológico, é o que nós sentimos, essa carne, não tem nada espiritual. É isso aqui, tá? É as nossas emoções, nossos hormônios, nosso sono, né? Nossa alimentação. O segundo ponto, quando os desafios eles podem ser psicológicos, emocionais. Então, a psicologia ela explica que as nossas experiências da vida elas moldam a nossa forma de pensar e agir, de sentir. Então, onde eu fui criada, né? Em qual país a missionária foi criada? Lá nos Estados Unidos, a cultura é diferente, os pais dela têm culturas diferentes do meu. Eu fui criada aqui em São Paulo, tem irmãs de outros estados que não são iguais a São Paulo, tem classes diferentes, situações de vida diferentes. Tem gente que foi exposto a algumas situações de sofrimento emocional, tem gente que tem traumas, tem gente que foi exposto à rejeição, ao abandono, teve gente que ouviu palavras que marcaram, teve gente que teve situações e experiências familiares difíceis, de perdas, muitas experiências que nós podemos colocar aqui. Então, quando nós falamos sobre as questões emocionais, psicológicas que nós precisamos analisar, são essas da nossa vida. São traumas, as rejeições, os abandonos, tudo que eu falei aqui. E o que que essas experiências elas podem gerar? Então veja, tudo que eu tenho de fatos na minha vida, tudo que eu enfrento, o que que isso gera? Gera baixa autoestima. Às vezes tem gente que foi exposto a um ambiente que ninguém te valorizava. Ah, você é um nada, você é burra, você é isso, você é aquilo. Que isso vai te gerar baixa autoestima. Tem gente que é exposto e que pode gerar medo. É uma pessoa que tem muito medo. Uma pessoa que é insegura, uma pessoa que viveu num lar totalmente agressivo, que pode gerar ansiedade, insegurança, não ser o suficiente. Então, veja, as situações que geram o que nós podemos sentir. Então, nós precisamos avaliar o que eu estou sentindo, né, sofrendo, tem a ver com os meus traumas? Agora, tipo, eu tô muito insegura, eu tô muito ansiosa, mas por que você está ansiosa? Qual é a situação que te deixa ansiosa? Eu sofro de baixa autoestima. Por quê? Isso não é espiritual. Isso é de alguma coisa que alguém te falou, de uma situação que você passou, de algo que te gerou esse trauma. Por quê? Né? Nós precisamos entender. Não é físico. É uma situação em que você passou e que te gerou alguma coisa. E ó, um exemplo bíblico que eu gosto muito é da mulher samaritana. Porque a mulher samaritana, ela carregava um histórico emocional muito difícil. Porque ela tinha vários relacionamentos fracassados, vergonha social, isolamento, né? Porque ela ia num lugar, ia pegar água num horário diferente.
provavelmente para não ver ninguém, para não enfrentar ninguém, e tudo isso devido a essa carga emocional que ela tinha, ao histórico que ela tinha de vida. Mas nós vemos Jesus conversando com ela de uma forma totalmente diferente, restaurador, acolhedor. Jesus, ele não vai lá procurar ela, ele sabia que ela estaria naquele horário diferente. E Jesus, ó, ele não fala somente da salvação, ele fala, mas ele não fala somente, mas ele também restaura o quê? A dignidade dela, a identidade dela. Jesus se importa com o histórico dela. E nós precisamos nos lembrar de que nós temos uma história, nós carregamos situações traumáticas, difíceis. E se você não lidou ainda com uma situação, talvez isso esteja te prendendo de seguir, de se esquecer, de perdoar, porque o perdão começa sendo algo benéfico para nós mesmos. E nós, às vezes, precisamos lidar com esses desafios emocionais nas nossas vidas. Amém? E a última dimensão é quando os nossos desafios podem ter dimensões espiritual. Porque nós vemos que a Bíblia ela também ensina que algumas lutas emocionais podem estar ligadas à vida espiritual. Algumas lutas emocionais que nós temos, sim, estão ligadas. Lembra que eu falei, eu posso enfrentar uma situação só do corpo, só da alma? Pode, mas você pode enfrentar, às vezes, todas ao mesmo tempo. E você vai precisar identificar e procurar ajuda em todas elas. Amém? Então, quando nós estamos falando da nossa vida espiritual, ela está muito ligada à culpa espiritual, ao distanciamento de Deus. Nós estamos alinhadas totalmente com o Senhor. Nós estamos sentindo culpa por algo, espiritualmente falando. Eu sinto culpa do pecado de ano XYZ, mas você não aceitou Jesus, né? Já Jesus nos aceita, nos chama. Você não se arrependeu. Então você precisa se livrar dessa culpa espiritual. Entende que é diferente do trauma de que eu estou triste, chateado, que eu passei por um abuso, que é algo psicológico. Nossa carga psicológica. Aqui eu estou falando de algo realmente ligado ao Senhor. Daquela culpa que eu estou carregando espiritualmente falando. Do quanto eu estou distanciada com o Senhor, de que eu não tenho, né, esse alinhamento com Deus. Eu não tenho a intimidade com o Senhor. De ataques que podem acontecer espiritual, de opressões espirituais. Porque nós vemos lá em Efésios 6:12 dizer, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. A Bíblia fala que nós não estamos lutando, quando nós estamos falando do campo espiritual, contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós não estamos lutando nesse quesito espiritual com a carne, quando nós precisamos discernir o que é espiritual, muitas vezes está ligado ao nosso alinhamento com Deus, aos ataques espirituais da nossa vida espiritual com Deus. Não tem a ver com o sono, não tem a ver com os hormônios, não tem a ver com isso. Como eu disse, pode ser tudo ao mesmo tempo? Pode. Eu não consigo dormir, eu tô com um hormônio baixo e eu tô passando por uma opressão muito grande espiritual. Pode ser. E aí você sabe, mas eu tô necessitando dormir, eu tô necessitando cuidar dos meus hormônios, mas eu tô necessitando orar, eu tô necessitando jejuar, eu tô necessitando ler a palavra do Senhor, eu tô precisando ser alinhada com a vontade de Deus. É tudo ao mesmo tempo, né? Então, o mais importante é a gente ter cuidado, que nem todo sofrimento emocional é espiritual, mas que nós precisamos nos atentar em qual área. E a Bíblia, ela não ensina a espiritualizar tudo, porque Deus fala que nós temos essas 3 dimensões. Então, que a gente aprenda a enxergar, a discernir quando pode ser físico, quando há cansaço, quando há sono, quando há sintomas físicos fortes, quando há alterações emocionais, e quando pode ser psicológico,
quando há feridas do passado, padrões de pensamentos negativos, experiências traumáticas, dificuldades em lidar com emoções, e quando pode ser no quesito emocional, na dimensão emocional, o afastamento espiritual profundo, a sensação de culpa constante, a opressão espiritual quando é clara e a perda total da esperança espiritual. Porque você precisa saber de tudo isso, de todas essas áreas, para lidar em todas as fases da sua vida e cultivar em todas as fases e em todos os quesitos a sua saúde mental, a sua saúde emocional. Então, se você enxergar alguma questão física, do corpo, da mente, busque ajuda. Busque orientações, sim, médicas. Busque orientações psicológicas. Busque o seu líder, a sua líder, que é de confiança, alguém que você sabe que zela pela tua alma e que vai te ajudar. Busque meios que vão te ajudar a ter uma vida equilibrada, a uma saúde emocional, a uma saúde mental equilibrada. Busque pessoas que se importam com você. Não busque padrões, não busque coisas lá no Google, não joga lá no chat coisas. Não, busque pessoas que vão entender essas três dimensões e que elas vão te ajudar em todas as fases a lidar com as suas emoções. Amém? E para finalizar, quero só reforçar em que nós temos também uma outra assessoria, assim como a Filhas de Sara, nós temos o Bálsamo de Gileade, a nossa líder, quem tem conduzido, né, a pedido, né, da nossa pastora Ivana, é a pastora Sandra Lopes. Ela é psicóloga, ela tem guiado, orientado muitas psicólogas, né, a dar essa assistência para pessoas e mulheres da nossa igreja. Então, mano, se você está aqui, se você é da nossa igreja, se você precisa de ajuda no sentido emocional, psicológico, se essa é a área que você se identificou e você precisa mesmo de uma orientação, busque ajuda no Instagram do Bálsamo de Gileade, que tem pessoas que são preparadas, psicólogas da nossa igreja, que são guiadas, direcionadas por Deus, que pode te ajudar, que pode te atender. Amém? Então, assim, eu agradeço muito pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui e eu fico à disposição sempre para ajudar. Amém? Muito obrigada, missionária. Amém. Muito obrigada, irmã Mayara. E posso passar as imagens que você mandou para mim? Eu vou Sim, mandar eu fiz um agora. resuminho só. Eu vou mandar agora. Eu acho que ajuda muito para visualizar o que nós acabamos de ouvir. Se você pode olhar no seu WhatsApp, fala sobre os desafios, fala os exemplos de Ana, de Agar, de Leia. E também no próximo imagem fala sobre as três dimensões que nós temos e como nós podemos discernir a origem. Isso acho que é muito bom para analisar e pensar depois, amém? Então, irmã Thalita, você pode orar para nós antes de nós abrirmos para mais perguntas e comentários aqui? Você pode orar para Deus guardar essa palavra em nossos corações? Palavra maravilhosa. Muito obrigada desde já, irmã Maiara. Que Deus te abençoe grandemente por cada orientação. Vamos guardar com certeza. Vamos meditar nessa palavra durante toda a semana. Obrigada. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Senhor meu Deus, por cada palavra, por cada orientação, Senhor Deus, que o Senhor concedeu a cada jovem que está aqui, meu Deus, presente, aquelas que ainda irão assistir, Senhor Deus amado. Que essa palavra, Senhor, palavra de cura, palavra de orientação, palavra de discernimento, Senhor Deus, para nossas vidas, não venham ficar somente aqui, Senhor, mas que essas palavras venham, meu Deus, atingir várias jovens, Senhor, meu Deus, para edificação, para sarar feridas, para serem livres de traumas, para serem livres, Senhor, da dor do abandono, da perda. Senhor Deus amado, que possamos, Senhor Jesus, ser saradas, ser curadas, Senhor, meu Deus, aquilo que ficou no passado. Meu Deus, nos livra, Senhor, de doenças, enfermidades emocionais, psicológicas.
Name of Jesus. Nos dá discernimento, Senhor, meu Deus, das coisas espirituais, Senhor. Não queremos, Senhor, meu Deus, deixar nenhuma área, nos dê discernimento para cuidar de cada uma, Senhor Jesus amado. Visita o nosso interior, visita o mais profundo dos nossos corações. Precisamos, Senhor, do teu toque. Muitas vezes não conseguimos, Senhor, sarar, nos curar, Senhor, com nossas próprias mãos, ou por meio de médico, mas o Senhor é o médico dos médicos, Pai, que sara a mente, que sara os corações, que sara a alma, que vê o profundo, Senhor, meu Deus, dos corações dessas jovens, Senhor, Deus, que estão aqui presentes, as que estão assistindo, Senhor. Visita, Senhor, o mais profundo, onde nós mesmos não podemos chegar, Senhor Deus amado. Visita, Senhor, a família, Senhor Deus, da tua serva, que trouxe esta palavra poderosa para os nossos Yes, corações, Senhor Deus. Não deixa, Senhor Deus, nós negligenciarmos, Senhor, meu Deus, nenhuma área, Senhor. Que o Senhor possa nos orientar, Senhor, em cada caminho. Senhor, nos leva a pessoas que possam nos ajudar, Senhor. Em qualquer área, um pastor, um psicólogo, Senhor, meu Pai amado, Jesus. Deus, onde quando formos, meu Pai, entrar as portas, Senhor, que essa pessoa já possa conhecer, como também o Senhor nos conhece, porque o Senhor foi quem nos formou, foi o Senhor quem nos criou, Senhor Deus amado. Ah, Senhor, ajuda os médicos, ajuda, Senhor, os nossos líderes, Senhor, meu Deus, para nós nos sararmos, queremos ser livres da dor da culpa, queremos ser livres, Senhor, da dor do abandono, da rejeição, Senhor, meu Deus, para estarmos diante de Ti, Senhor, adorando, Senhor, e glorificando o Teu santo nome, Senhor, sem nenhuma dor, Pai, em paz, livre, com calma, Senhor, meu Pai amado, santifica-nos, purifica-nos, Senhor, para que possamos glorificar o Teu santo nome, Jesus. Muito obrigada desde já, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, em nome Amém. de Jesus. Amém, amém.